a USP promoveu uma visita na Fundacentro para a gente, entendeu? A toxicologia. E foi aí que eu vi o laboratório. Eu olhava da USP, eu via minhas colegas sofrendo, né, com dificuldade para fazer a tese delas e tudo mais, que não tinha o reagente, quando chegava o reagente quebrava, não sei o quê. Aí eu fiquei meio preocupada, porque olha o que eu pensava, né? Eu não vou perder tempo com isso, minha cabeça é para outras coisas, eu sou cabeça pensante, eu quero que os equipamentos estão ao meu serviço, não eu ficar sofrendo porque eles não funcionam. Entendeu? Mas esses com 20 e poucos, tem hora que eu fico pensando que eu pensava. Não é louco? Aquele orgulho de mim mesma, né? Olha que danada que eu era. Aí eu falei, gente, pronto, Gilmar aceitou. Aí eu comecei a fazer minhas coisinhas lá, aprendendo a trabalhar com os equipamentos que eles tinham. E aí surgiu uma outra oportunidade, que em paralelo, quando eu cheguei, tinha uma outra pessoa da Fundacentro, o Carlos Sérgio da Silva, que também é pesquisador. Ele estava fazendo o trabalho das galvânicas. Eles fizeram um trabalho muito grande nas galvânicas, porque tinha tido 5 mortes, então eles fizeram um projeto. Tinha tido 5 mortes por conta de questões de armazenamento, Sim. e aí o Ministério Público pediu uma reação, aí a Fundacentro criou esse projeto das galvânicas. E eu fui convidada para trabalhar nele. Eu ia fazer de novo, que danada! Eu ia fazer as avaliações ambientais, porque o farmacêutico, eu conheço o laboratório, conheço a parte técnica, analítica toda. Jana, super jovem, mestrado, cidade nova, e na Fundacentro com galvânico. Meu. Aí começamos a trabalhar juntos, né? Claro, eles me orientavam, me davam as instruções do que eu precisava fazer e tudo mais. E eu fui acompanhando, eu ia dando as respostas, entendeu? Eles me explicavam como é que funcionava. Tinha muita coisa que eu não conhecia, mas eu fui aprendendo rapidinho. E você aí pagando pau pro Steve Jobs. Caramba, Janaína! E aí fiquei lá com eles, só pesquisador, só gente, e eu lá. Eu acho que eu não me dava conta, né? Eu acho que a gente não se dá conta, né? Quando a gente está vivenciando, né? Aí fizemos esse projeto foi muito importante, porque depois criaram o PPRAG de galvânicas, para exatamente direcionar que muitas vezes a parte química o pessoal não tem muito. Não aprofunda. Né? Não aprofunda. Então, se aprofunda, não documenta. Não documenta. Então, por exemplo, eu me lembro que foram quase 500 galvânicas visitadas e depois foram selecionados 100 e poucas para a gente fazer as coletas. Porque ele separou estatisticamente as altas, as médias e as baixas. E tem alta complexidade, né? Porque tem o contato, tem o acidente, tem as misturas, a sinalização. Não, é isso mesmo. Tem risco de choque elétrico, de eletricidade. Então, tinha tudo ali. Proximidades, assim, arquitetônicas que não pode. Sistemas de exaustão deficientes. Nem tinha sistema de exaustão. O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Mais uma quinta-feira e trazendo mais um programa do Elas na Proteção. Esse podcast trazido pela revista Proteção para trazer à luz as histórias de mulheres da área da saúde e segurança que tem tanto impacto nas ações aqui no nosso país. Eu sou Fabiana Raulino, sou sua host nesse programa. Vou fazer a minha audiodescrição para apresentar para vocês uma pessoa que eu já acho que é minha amiga de infância. Deliciosa, assim, uma pessoa super querida, super amiga. Vai ser um papo muito gostoso que eu fico muito feliz de ter uma das minhas primeiras conversas com ela gravadas para poder assistir, muitas vezes e matando a saudade. Bom, eu sou Fabiana Raulino, eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, ondulados abaixo do ombro, olhos castanhos, geralmente me comunico sustentando um largo sorriso. Hoje eu estou com uma blusa preta e branca e um blazer que tem as mangas curtas aqui, mais ou menos na altura dos cotovelos. Estou com alguns anéis de cor dourada e estou sem brinquinho, que eu esqueci. Jurava que estava usando. Bom, e hoje eu vou trazer uma pessoa tão especial que, conhecendo ela,
realmente amiga de infância, sabe? Fico muito, muito triste que Fernanda Neto, com uma agenda bem desafiadora, infelizmente não está aqui com a gente hoje, ela volta muito em breve, e seria uma conversa super legal às 3. E eu também fui presenteada de estar aqui hoje para poder recebê-la. Vamos receber a higienista, mas também mãe, amiga, uma das conversas mais gostosas, assim, possíveis. E eu começo dizendo também que foi uma das pessoas que melhor me descreveu na vida até hoje, sabe? De falar, ó, fui tentar pesquisar sobre você e realmente é muita coisa pra gente conseguir construir o storytelling. E essa querida higienista com formação em farmácia, amiga, né, do Gilmar, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Ela é recebida hoje com a gente, Janaína Oliveira. Muito obrigada, Fabiana. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. O Elas na Proteção, que iniciativa maravilhosa. Eu adorei esse nome do blog. Muito legal. Muito obrigada pelo convite. Jana, é nosso imenso prazer. Eu te recebo aqui entregando as botinhas da Marluvas. Então, todas as mulheres, né, que vêm aqui no nosso programa recebem a caneca, a botinha e o capacete cor-de-rosa da MSA, né, os nossos patrocinadores. Querida, eu vou pedir para você fazer uma breve audiodescrição e aí a gente começa o nosso bate-papo. Sim, então, fazendo uma audiodescrição, eu sou uma pessoa de pele clara, tenho cabelo castanho escuro, os olhos também são castanho escuro. Hoje eu estou vestindo uma jaqueta azul, com uma blusa branca e azul, e estou vestindo calça azul também. Gente, você acha que seu cabelo e seus olhos são castanhos escuros? É meu! É meu, tá super clarinho, os olhos estão super clarinhos. É fake, né? O original é maravilhosa. Sim, nós mulheres. Eu falo que eu tô loira, eu tô me referindo mais ao último palmo, né? Porque é horrível. Esses dias eu cheguei. Nossa, Jana, eu tenho um grande problema, que eu saio muito gata em foto. Oi, tá ótimo. Não é. Porque a pessoa me vê em 3D, ela fala, o que aconteceu? Sabe, porque na foto, um filé, sabe? Bonita, loira, um negocião. Esses dias eu fui fazer um evento, as pessoas com a cara meio de gato cheirando meia. Tipo, que, nossa, você é diferente, né, pessoalmente. Então, eu não sei por que eu falei tudo isso. Jana, vamos lá. Primeiro, já quero começar dizendo que vocês que estão nos assistindo, pegando este take aqui, vocês não sabem, mas a gente está gravando o Elas na Proteção nos estúdios da AnimaSeg, e a gente tem um café onde a gente conversa, recebe as pessoas. E, gente, Janaína, a gente já virou melhor amiga. Assim, precisou de 10 minutos para realmente eu já criar um carinho. Já tô querendo chamar o filho dela para trabalhar comigo, já tô querendo trabalhar com ela. Então já tá uma coisa toda misturada. Então, Jana, primeiro, que delícia de pessoa você, assim, que presença gostosa. Você já chega no lugar, assim, num nível de encantamento absurdo. Então, primeiro quero agradecer pela honra de você ter aceito o nosso convite, sabe? Tô muito curiosa para saber quais foram suas escolhas, porque mulher, higienista, sabe? Trabalhando em grandes empresas, mãe de um menino de 18 anos. Gêmeos. Eu tive muito apoio, senão eu não teria conseguido, com certeza. Quero saber demais. Jana, conta pra gente, Janaína Oliveira, agora. Conta pra gente a respeito da tua vida. Então, vamos lá, vou contar um pouquinho da minha vida, né? Então, eu sou de Minas, né? Sou de Itabira, e aí eu me mudei para Belo Horizonte para estudar farmácia, fiz o curso de farmácia na UFMG. Por que farmácia? Porque eu gostava dessa coisa de laboratório, tinha aquele... A gente ganhava uns kits. Gente, você lembra daqueles kits? Eu sabia! Isso muda a vida. Se não tivessem me dado meu kitzinho, eu não tinha ido para a área da saúde. Gente, muda a vida aqueles kits pra gente misturar. Aí o permanganato muda de cor, não sei o quê. Aí você joga o diabo, não sei da... E esse programa, com a palavra... Pergamanato. Sim, Janaína Oliveira. Vírgula 2025. Aí jogava na roupa, ele sujava, aí você jogava um outro, ele limpava. Olha, é assim?
Foi isso. Muda modelo mental. Muda. É? Exatamente. E aí isso me encantava. A química me encantava. Eu falei, mas eu não queria só a química, eu queria o outro lado também, das pessoas e tudo mais. Então eu achei que a farmácia tinha os dois. Tinha a parte química, que eu queria saber, e tinha a parte fisiológica, que eu também gostaria de conhecer, o organismo, como é que funciona, poder ajudar as pessoas a se tratarem, a se sentirem melhor. Então eu acho que foram essas associações. Aí fui fazer farmácia. Aí fiz farmácia. No final do curso de farmácia, eu descobri a toxicologia. Aí fiquei encantada. A toxicologia ocupacional, tinha a toxicologia forense, isso aí não me interessava muito. O que me interessou foi a toxicologia ocupacional, que discute os limites de tolerância. Você começa a ter essas informações dos trabalhadores expostos a solventes, metais. Ai, gente, em algum lugar, Bernardino Ramazzini ia ser minha menina. Mais ou menos isso. E aí eu vim para São Paulo, porque Belo Horizonte não tinha o curso. Então eu vim para São Paulo, onde tinha o curso, era na USP. Aí eu mudei minha vida e vim fazer o mestrado em toxicologia na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Uau, você já foi pro mestrado nisso? Eu vim para São Paulo para fazer. Então, assim, já sei até o que eu vou ler quando chegar em casa hoje. Vou procurar a dissertação lá, banco de teses. Uau! E aí, pronto, deu tudo certo. Eu passei, consegui entrar, fiz as entrevistas que precisavam e tive bons professores, tinha uma ótima orientadora que me ajudou muito e fiquei lá na USP. Quando eu estava fazendo as disciplinas, eu tinha que começar a fazer minha tese, né, que você comentou, eu achei que a USP, os laboratórios, estavam meio defasados e que o laboratório do Ministério do Trabalho era muito bom. Então, eu pedi, Fundacentro, aí eu pedi à minha orientadora para conversar lá com Gilmar, se eu poderia fazer a minha tese lá. Aí ele falou, foi prontamente atendido. Gilmar... Foi assim que vocês se conheceram? Ninguém sabe essa história. Estão gostando? Maravilhoso. Gente, ela não é uma graça, ela é muito gracinha. Janaína! Gilmar Trivelato, então foi assim. Foi assim. E foi com pesquisa sua de não, eu quero um laboratório melhor, eu acho que é lá que tem... Caramba! Aí, o que acontece? É porque nós fizemos uma visita na Fundacentro. Acho que a USP promoveu uma visita na Fundacentro para a gente, entendeu? A toxicologia. E foi aí que eu vi o laboratório. Eu olhava da USP, eu via minhas colegas sofrendo, né, com dificuldade para fazer a tese delas e tudo mais, que não tinha o reagente, quando chegava o reagente quebrava não sei o quê. Aí eu fiquei meio preocupada, porque olha o que eu pensava, né? Eu não vou perder tempo com isso. Minha cabeça é para outras coisas. Eu sou cabeça pensante, eu quero que os equipamentos estão ao meu serviço. Não eu ficar sofrendo porque eles não funcionam. Entendeu? Maravilhosa. Mas isso com 20 e poucos anos, tem hora que eu fico pensando que eu pensava. Não é louco? Aquele orgulho de mim mesma, né? Olha que danada que eu era. Aí eu falei, gente, pronto, Gilmar aceitou. Aí eu comecei a fazer minhas coisinhas lá, aprendendo a trabalhar com os equipamentos que eles tinham. E aí surgiu uma outra oportunidade, que em paralelo, quando eu cheguei, tinha uma outra pessoa da Fundacentro, o Carlos Sérgio da Silva, que também é pesquisador. Ele estava fazendo o trabalho das galvânicas. Eles fizeram um trabalho muito grande nas galvânicas, porque tinha tido 5 mortes, então eles fizeram um projeto. Tinha tido 5 mortes por conta de questões de armazenamento, Sim. E aí o Ministério Público pediu uma reação, aí a Fundacentro criou esse projeto, o projeto das galvânicas. E eu fui convidada para trabalhar nele. Eu ia fazer de novo, que danada! Eu ia fazer as avaliações ambientais, porque farmacêutica eu conheço o laboratório, eu conheço a parte técnica, analítica toda. Jana, super jovem, mestrado, cidade nova, e na Fundacentro com galvânico. Meu. Aí começamos a trabalhar juntos, né? É claro, eles me orientavam, me davam as instruções do que eu precisava fazer e tudo mais. E eu fui acompanhando, eu ia dando as respostas, entendeu? Eles me explicavam como é que funcionava. Tinha muita coisa que eu não conhecia, mas eu fui aprendendo rapidinho. E você aí pagando pau pro Steve Jobs. Caramba, Janaína! E aí fiquei lá com eles, só pesquisador, só gente, e eu lá.
Eu acho que eu não me dava conta, né? Eu acho que a gente não se dá conta, né? Quando a gente está vivenciando, né? Aí fizemos esse projeto foi muito importante, porque depois criaram o PPRAG de galvânicas, para exatamente direcionar que muitas vezes a parte química o pessoal não tem muito. Não aprofunda. Né? Não aprofunda. Então, e se aprofunda, não documenta. Não documenta. Então, por exemplo, eu me lembro que foram quase 500 galvânicas visitadas e depois foram selecionados 100 e poucas para a gente fazer as coletas. Porque ele separou estatisticamente as altas, as médias e as baixas. E tem alta complexidade, né? Porque tem o contato, tem o acidente, tem as misturas, a sinalização. Não, é isso mesmo. Tem risco de choque elétrico, de eletricidade. Então, tinha tudo ali. Proximidades, assim, arquitetônicas que não pode. Que não pode. Sistemas de exaustão deficientes. Nem tinha sistema de exaustão. E o que a gente descobriu, assim, que esse projeto era um projeto multidisciplinar e ele tinha médicos também. Então, os médicos iam fazer a análise otorrinolaringológica, a gente ia fazer ambiental da exposição ocupacional para correlacionar. Gente, isso é muito boa de trava-língua. Já a terceira que você solta aqui sem engasgar, mas olha que beleza. Tá vendo? Esse dom de comunicação ajudou. Ajudou. E aí, eles observavam o seguinte, que mesmo abaixo dos limites de tolerância, por exemplo, para cromo, as pessoas já tinham lesões médias e altas nas vias aéreas. E com isso... Nossa, cromo é danado, né? O hexavalente é aquele veneno. Pois é. E a gente também tinha níquel, porque nas galvânicas, niquelação, né? Tudo que é bonito, que é metal que brilha, chuveiro, rodas... Toda a parte nitroquímica. Tudo é galvanizado. Sim. Né? Então, o níquel... Aí a minha tese eu fiz em níquel. E o Carlos fez de cromo. Entendeu? Ele me deu isso, entendeu? Porque ele falou assim, você vem para cá, aí você faz a sua tese aqui e eu te passo as amostras que você precisar. Você trabalha com níquel. Eles me ajudaram muito. Sou eternamente grata a eles. É que você é legal pra caramba também. Até eu tô querendo fazer qualquer coisa pra você. Não, você é maravilhosa. Realmente dá vontade de fazer qualquer projeto com você pra você não escapar. Sabe, né? Vamos fazer. Certo, Carlos Brasil. Gente, e vocês fizeram 2 trabalhos gêmeos. Gêmeos. O gêmeo já estava na minha vida e eu não sabia. Que bacana! Então, foi assim. Aí fizemos o projeto, né? Teve uma repercussão muito grande. Depois eles fizeram mais desdobramentos. Eu não pude acompanhar, que eu fiquei 2 anos contratada com eles. Depois teve uma oportunidade da indústria automobilística. E eu fui e ingressei na indústria automobilística. Mas esse projeto das galvânicas, ele foi assim, um divisor de águas mesmo. Quanto tempo durou, Jana, você sabe? O projeto, assim, essa etapa de coletar amostras, de fazer avaliação e tudo mais, foram uns 2 anos. Os desdobramentos, que aí ia visitar os sindicatos, as explicações, aí eu já não pude participar. Também teve uma pessoa específica para o sistema de exaustão, que era o Fernando Sobrinho. Mas mesmo assim, você não vai, mas o negócio te leva, Te leva, Porque as pessoas começam a te contar o que aconteceu. Não, eu ia... Criou o PPRAG. O PPRAG para galvânicas, entendeu? Uau. Então, isso foi muito importante, entendeu? E teve, assim, tinham coisas muito interessantes, assim, às vezes o pessoal não está acostumado com a Fundacentro, porque a Fundacentro não é órgão de fiscalização, é órgão de pesquisa. Uhum. Então, eles tinham assinado os contratos com as empresas, tinham assinado os convênios, né, com os sindicatos, só que muitas vezes você chegava, eles não tratavam a gente bem, tinha gente que punha arma em cima da mesa, tinha um que trazia cachorro, era desse jeito, o Carlos contornou isso tudo. Assim, gente... Não é só fazer higiene. A minha alma fez até upload agora. Cara, a parte de gestão de pessoas... É desafiadora. Então, você imagine, aquilo ali foi em 92, 93, 94. Nessa área. Então, eu trouxe até a tese do Carlos, ela está aí comigo. Que virou um livrinho, sabe? Ele publicou isso pela Fundacentro, tem os dados todos. Fundação Jorge do Prado de Figueiredo. E um dos questionamentos da tese também era isso. Era, além de todas Rua Capote Valente, o número eu não lembro. Não lembro. 400, mas Capote Valente, São Paulo. Fui muito naquela Capote Valente. Como eu gostava daquele endereço. Almoçar na Teodoro Sampaio inteira.
Não, e a biblioteca. Eu amava aquela a biblioteca que a gente biblioteca. podia pegar nos livros, né? Que agora, Puxa vida. livro você não acessa eles mais, eles ficam, os periódicos ficam guardados. E lá não, lá na Fundação você Passou a acessa. catraca, virou à esquerda, não sai nunca mais. Mas, né? gente, aquela biblioteca era Eu deliciosa. lembro, a última vez... A última Que vez, saudade, não. eu vou ter que ir lá. Não é verdade? Nossa, Jana, eu acho que o último curso presencial que eu fiz na Fundacentro foi de nanotecnologia. Carlinhos. E, assim, a Aline trazendo aquelas pesquisas, fazendo tal. Lá atrás, lotado. É mesmo. Lotado. Eu tava nesse de nano. De pé. Assim, eu lembro também quando teve o primeiro curso para falar da lei de cotas. Ah, Puxa vida, sabe? E lotado. Sempre estava escrito assim, vagas limitadas. Acabava em segundos. nossa. Segundos. Eu me lembro dessa época que os cursos da Fundação acabavam em segundos. Eu me lembro dessa época. O pessoal falava horário. Imagina, início de internet. Vai abrir às 9. E todo mundo fica, vai cair minha conexão, né? Aquele drama, né? Não foi justo para mim o processo. Muito legal você conseguir ter vivido isso na veia da coisa. É fantástico. E, assim, é um lugar de excelência. Assim, para mim, eu acho assim, que é um lugar de excelência, assim, me ajudaram muito, impactou completamente a minha vida profissional, né? Sem dúvida, né? E, bom... Aí, os desdobramentos, como eu te falei, foi mais o Carlos e o time da Fundação que continuaram o projeto. Aí eu me mudei e fui trabalhar na indústria automobilística. Na indústria automobilística, eu também tive uma experiência interessante, que quando... É outro bicho, né? É muito grande, é muita coisa. Então, eu ficava mais focada... E bebe de Ford, né? Então, é tudo organizacional, as linhas, as peças intercambiáveis. E eles, assim, são muito organizados. Por exemplo, a logística deles, né? Que eles falam que é o Kanban, né? Sim. Que chega de manhã, já monta à tarde. Just in time. Os né? cards do Kanban, visualização de longe. Então, assim, é impressionante. Eles têm muita coisa e muita tecnologia, né? Acho que é uma indústria que evolui muito, trazem muito, uma automação muito forte. Muito forte, desde sempre. Desde o pessoal sempre. está falando de IA agora. De inovação. Tanto Da segurança veicular, quanto a segurança das pessoas, né? Então, eles trazem muita tecnologia. E nos produtos químicos... Muito guide, né? Muito guia, muita norma. Muita norma. E globais, né? Aquele desafio que funciona local, mas a linguagem é global. E assim, aí... Eles também tinham, além dessa automação, eles também tinham preocupação com a questão dos produtos químicos a serem utilizados, porque os produtos químicos podem ser fontes de agentes químicos importantes na exposição ocupacional. E tem muita coisa química em veículo, né? Em veículo. Pelas peças, pela mecânica. Então, você tem solvente, né? tinta. Tanto para você fazer o carro, né? Que você pinta o carro, quanto os materiais, tantos materiais... Para funcionamento de peça. Tantos materiais produtivos, que a gente fala que é aqueles que vão no carro, quanto os improdutivos. Então, a gente tinha um procedimento de homologação de produtos químicos. E aí, a gente tinha a chance, a oportunidade de ver as fórmulas, porque naquele tempo não tinha ficha de segurança. Então, a empresa que quisesse fornecer tinha que declarar a fórmula para a gente analisar, né, do ponto de vista técnico, se aquela fórmula não tinha alguma substância restrita. É tão engraçado ver uma pessoa tão jovem falando essas histórias. Que barato! E a gente... Foi ontem isso. Ontem não tinha ficha. Ai, Jana! Então, não tinha vida. Como é que você ia fazer comunicação? Gente, eu dava treinamento para tanta gente, que eles me encontravam, professor. Se for fazer a junção dos ex-alunos, pega o Allianz Parque ali, né? Puxa gente, vida. era muito interessante. E essa oportunidade que a gente teve, por exemplo, naquela época ainda usava tintas com chumbo, usava tinta com cromo. Então, mas não tinha condição. Se você colocar chumbo, nem a questão ocupacional, você não dá conta de quantas avaliações eu não ia ter que fazer, quanto monitoramento biológico. De novo, Ramazine assim, chumbo. Gente. O melhor era substituir. Então, era isso que a gente
gente fazia, junto com outras áreas. Chumbo e asbesto, 2 apostas assim do cão, né? Ai. Meu primeiro trabalho nessa empresa foi cuidar do asbesto. Olha, Além de cuidar da parte de toxicologia de produtos químicos, aí os fornecedores traziam as fórmulas, a gente estudava, substituía. Era questão, naquela época tinha também o solvente clorado. Gente, para vocês que estão assistindo, se você conhece alguém que trabalha com esses tipos de função, não tem chumbo e não tem amianto, ó quem foi. Jana, que legal. Porque a indústria automobilística ela é grande consumidora de produto químico. Então, se você não compra, os outros não compram. Entendeu? Porque aí você não compra, você começa a mexer na cadeia. Meio do processo. Aí você começa a mexer com a cadeia. Então, se você reprova... Aí a gente tinha um time na Anfávia, de vários colegas, fazendo o mesmo trabalho que eu fazia em diferentes empresas. E aí a gente falava, não, nós vamos pedir isso em ondas, nós vamos pedir isso... Que todo mundo nem pedindo... Tinha WhatsApp, mas não funcionava. Tinha, mas funcionava. Bem lembrado, você é muito brilhante, Fabi. Não tinha WhatsApp, mas não era? É a mesma coisa de mandar no grupo os emojis de capelinha. Aí nós pedíamos, mas a gente fizemos um livrinho, um manual para os fornecedores entenderem, né, como é que a gente queria as coisas e tudo mais. E fomos só evoluindo com esse grupo da Anfávia. E a gente tinha força, porque quando todo mundo começava a falar não, aí as empresas tinham que se movimentar para trazer que legal. As informações. Teve um dia uma empresa de tinta falou para mim, não posso substituir o pigmento vermelho, porque o pigmento vermelho vem da China. Eu falei, vem do Japão. O pigmento vermelho vem do Japão, eu não consigo substituir. Assim... né? Eu sei que tá matando as pessoas, né? Eu sei, mas do Japão. Sabe? Aí a gente ia negando, mas as coisas a gente aprende um pouco com a vivência. Porque, assim, uma coisa era a área de saúde, segurança, restringindo. Só que aí você tinha as áreas de marketing. O que acontecia? Os pigmentos, quando você muda o vermelho, a cor muda. Então, você nunca vai atingir o vermelho original mesmo. Só que o marketing... Quando vai oferecer as cores para provar, a gente já tinha que ter feito a modificação, porque depois na linha de produção, você não consegue unificar a cor. Entendeu? Então, você percebe que a gente tinha que ir mais longe. Quando o marketing ia desenvolver... A busca por coerência é uma guerra. Então, a gente entendeu que a gente tinha que ir no marketing. Quando o marketing oferecia as cores, ele tinha que oferecer em cima de materiais já sem chumbo. Entendeu? Olha isso, e você vai no negócio. No negócio, entendeu? Então, porque aí eles vão escolher lá os vermelhos, que vão ser as Model Year, que pinta o carro todos os anos e tal. Aí você vê que aquela cor, ela é compatível, e aí tudo bem. Ele não sabe que de chumbo, de nada disso. Mas aí a gente vai mandar o modelo para ele sem chumbo. Porque aí ele vai aprovar a cor no marketing, já tudo com sem chumbo. Quando a gente queria só aqui no final, que era a minha avaliação, não dava certo. Tinha que mexer lá no marketing antes. Então, o fornecedor fazia uns carrinhos pequenininhos, desse tamanho, para provar a cor. A réplicazinha, entendeu? Então, ele fazia vários vermelhos, azuis, branco, bege. E aí, o pessoal do marketing ia aprovar. Então, esse primeiro boneco tinha que já estar nas cores que a gente queria, porque senão também tinha um problema técnico, a gente não conseguia atingir as cores usando pigmentos diferentes, sem chumbo, você não conseguia atingir a cor que já tinha. Cara, que história mais legal. É legal. Eu, como ergonomista, aí que eu acho legal. Jana, teve uma vez que eu fui numa indústria de cosméticos e adoro cosméticos. Monte de gente com tenossinovite. Aí, é claro, cosméticos, né? Linha de produção, muita coisa manual. Não, o pessoal da qualidade colocou uma muretinha para as coisas pararem de cair no chão. Elas ficavam trabalhando aqui porque não podia. Então, a linha de produção toda teve um design para apoio de braços, para elas poderem apoiar e manipular, mas tinha a muretinha, porque as coisas caíam no chão, o pessoal da qualidade falou que estava danificando o produto. Tá vendo? Que é o problema daquilo que a gente comentou agora, que a raiz do problema é outro. É outro, sabe? A tampa que vem daquele fornecedor, que a tampa é mais rígida, e aí você tem que ir até lá. E às vezes você vê que é uma coisa não, mas é que aqui precisou... Não, aí você só tem que ressignificar aquela frase de resistência. Né? E também, assim, você falou dessa questão da posição e tudo, eu me lembrei de uma vez de um anti-ruído
o anti-ruído que vai nos carros, ele tem revestimento de lã de rocha, a lã de rocha ela pinica. Então, se ele não estiver bem coberto, bem revestido, ele começa a se soltar e começa a impactar. Então, na verdade, era um problema de qualidade. Porque não é pro anti-ruído chegar daquela maneira dentro da fábrica. Então, assim, aí os trabalhadores reclamavam, a gente identificava, e aí Caramba, projeto Sherlock, gente. Entendeu? Então, olha assim, o nível de investigação. que a gente chega nas suas... Então, a gente pensa que não, né, a importância desse trabalho é importantíssimo. Importantíssimo. E a gestão da complexidade, né? É. E quando foi que vieram teus gêmeos? Meus gêmeos vieram, eu já estava mais velha, eu tinha 40 anos. Porque exatamente, era uma vida muito corrida. Não, transformando o mundo, né, gente? Tô perguntando aqui pro Batman. Quando é que foi que você deu uma paradinha, assim, pra pensar na família? Não, porque, Jana, você, embora fale com esse sorriso querido e com essa leveza, querida, você transformou coisas nesse país. Eu ajudei, com certeza. Sabe? É pesadão, pesadão. Porque existiu no nosso país um momento de economia. Você deu 2 exemplos muito grandes, né? A parte do Galvão, a parte de automobilística. Existiu no nosso país um momento de economia que não cabia muito falar de saúde e segurança. Sem dúvida. A gente, além de pessoas raras, era um discurso... Pô, primeira lei que a gente teve de saúde e segurança era para limpar as paredes, pelo amor de Deus, que tava essa tora de sujeira, as pessoas respirando ácaro, respirando fuligem. Então, o discurso de saúde e segurança, ele ainda é difícil. Mas você pegou 2 dragões, assim. Né? E muito legal esse senso de comunidade, você com outros profissionais, eu aqui, vocês aí, depois a gente conversa para ver o que tá funcionando, né? Eu acho que é isso, é você ter esse acesso. E também a gente tinha, nessa indústria automobilística, tinha a área de processos, que é uma área exatamente que cuidava do andamento, dos produtos químicos. Eles homologavam o produto químico do ponto de vista de operação, e eu do ponto de vista toxicológico, entendeu? Então, o produto químico ele tinha 2 aprovações. Então, eles tinham um papel fundamental, assim, entendeu? Legal. Então, você trabalha com pessoas mesmo, de várias... mestre em toxicologia, é legal demais, né? Você meter a carteiradona assim, então eu sou mestre em toxicologia. Pô, entra aí. Muito bom, Jana. Jana, bom, eu preciso chamar o quadro, porque, gente, não é uma linda, é uma linda, ela é Obrigada. muito delícia. Eu tô tomando todo cuidado para não ficar conversando com ela aqui até dezembro, né? Aí as pessoas vêm trazendo os mantimentos, né? Trocando as nossas roupas. Jana, eu vou chamar agora o quadro Conta Pra Gente, porque você, assim, tem histórias. Nossa, muita. Muita, sabe? Então, eu vou chamar agora a vinhetinha do Conta Pra Gente, pra, nesse monte de histórias extraordinárias. Ai, como é bom ter a comunidade, que eu sei que eu não vou perder essa mulher, né? Enquanto a gente tá no programa 1 de 56, que se Deus quiser a gente faz ao longo da vida, vamos chamar agora aquele quadro onde a Jana vai trazer uma história pra gente, que ela vai selecionar dessa cartela gigantesca de tantas coisas legais que essa pessoa tão legal passou. Ela vai fazer essa seleção e a gente sabe que esse quadro é aquele quadro especial que a gente passa sempre num apanhadão no final da temporada. Vamos chamar a vinheta do Conta Pra Gente. Então, deixa eu ver aqui. Pode ser qualquer caso, assim? Olha, desse trabalho das galvânicas, o que mais me marcou, assim, foi que o cromo, a pessoa perde o septo. E nós tínhamos uma pessoa que investigava, fazia muito questionário. Eu também fazia os questionários com os trabalhadores, e um deles respondeu o seguinte, que ele apanhou uma vez de um moço, porque o nariz dele assoviou. Porque como não tinha o septo, o nariz assovia. E aí... Caramba, Satanás. Aí o moço achou que ele estava assoviando para a esposa. E, na verdade, ele tinha um problema, causado um problema ocupacional, que se transformou num problema social para ele, porque o nariz dele assoviava, porque ele não tinha esse septo aqui. Ele deu essa declaração. Então, assim, eu acho que é uma das coisas que mais me marcaram, assim. Olha onde foi o negócio. Ele apanhou.
O cara, assim, né? Antigamente, as pessoas tinham mania de assoviar, não tinha? Sim, sim. Né? O famoso fio-fio, tudo, É. né? E eu Que mostro... hoje está presente nas lojas de R$ 1,99, né? Não sei pra você, mas toda vez que eu entro tem um ursinho que ainda faz isso, né? Ah, é? Gente, vamos inovar, né? Olha, historicamente vai dar para substituir. Gente, que coisa. E para você ver, né? Não é óbvio que a mesma coisa em relação a benzeno, né? Ototóxico. Então, você vai lá, faz todo um estudo químico e tem esse rompimento, essa degradação de uma membrana, de uma cartilagem, por causa de um produto químico. E como a gente está falando de época de PPRA, não tinha receita de bolo, não tinha modelo. Não. Então, realmente nasceram com vocês as nós. obras de referência para as pessoas poderem ir atrás disso. Porque esse tipo de case, ele não é óbvio. Você está falando uma coisa muito importante, a gente nem se dá conta, porque realmente não tinha um modelo. Eu me lembro de ter feito 5 sábados seguidos para fazer curso de PPRA e curso de PCMSO. Então, a gente fazia os cursos para aprender como é que o Ministério do Trabalho estava vendo isso. Então, os primeiros treinamentos de Gilmar eu participei. Caramba, imagine isso. Muito bom. Aí a gente aprendia com as planilhas, ia criando as planilhas, né, para entender como é que a gente tinha que fazer, o que tinha que ser colocado. É tão curioso, né? Porque você, aluna de mestrado, fazendo uma pesquisa, vai criando as planilhas, vai criando as planilhas. Hoje, se a gente vai num curso, né? Olha que coisa, Janaína. Parece que é a mesma coisa, né? É verdade, porque é muito legal. O legal de conversar com as lendas porque as lendas, quando elas vêm para a humanidade, dá uma sensação muito legal ter esse acesso, né? A gente recebeu aqui a Cris Heimberg. E a Cris, ela fez o livro da Fundacentro, no aniversário da Fundacentro. Então, assim, mas ela falando do poder de pegar na história e conversar com as lendas, é muito legal saber em qual momento dessa história você estava lá. E depois que você saiu da automobilística? Sim, aí depois eu vim para a empresa de mineração. É uma indústria que tem os protocolos assim bem definidos, segue muito o OSHA, é uma empresa americana. E com isso, você fica muito focado ali em cumprir aqueles protocolos, você até se distancia um pouco dessa... a gente traz muita coisa também nova, mas você já tem muita coisa pronta que você precisa implementar, né? Como eu te falei, um dos meus primeiros trabalhos da indústria automobilística foi cuidar do asbesto. Eu tinha um livro assim, com todas as peças que ainda tinham asbesto, porque a grande mudança do asbesto foi nos anos 80. Sim. Que eles eliminaram dos freios e das freio e embreagem, né? Que usava e aonde era as empresas em Osasco que tinha muita... E os fornecedores foram tudo para telhado, né? Dentro da composta. Não, e aí ainda tinha as empresas muito antigas, né? Tinha as telhas, né? E você ainda tinha muita peça, que o miolo tinha as bestas, entendeu? E, enfim... Mas voltando, né, nessa questão, depois da indústria automobilística, eu vim para a área de mineração e produção de alumínio. Aí você tem muitos riscos diferentes, né? Eu acho que um componente muito importante da indústria do alumínio é o calor, né, splash de metal. Então, tem muitos riscos assim, bem importantes nessa indústria. E você veja que a legislação brasileira está mudando muito, né? E você tem que tentar ajustar os seus padrões com a OSHA, com a legislação brasileira. Então, realmente é um desafio. É um desafio gigante. E a nossa... Porque, como higienista, é quadradão, é muito protocolo, é muito número, é muita documentação. Mais técnica. É bem mais técnica. E a nossa legislação não facilita, tem a questão da insalubridade, da periculosidade, né? E a nossa legislação, ela é muito complexa, eu acho. Então, assim,
nós não temos na área de higiene ocupacional uma graduação. Isso já é um outro desafio, que você aprende aqui, aprende ali. A Associação Brasileira de Higiene Ocupacional ela é importantíssima, porque ela divulga, ela fomenta essa ciência no Brasil, ela faz o certificado. Quer dizer, tudo isso é importante, vai impactando gerações aí que estão formadas, né? Eu frequento todos os congressos, porque a gente, para manter o certificado, você tem que ir renovando, né? A cada 5 anos. Então, você tem que ter pontos. Então, isso ajuda você a estar sempre estudando, atualizado. E não é fácil, Jana, porque é como você falou, como não tem a formação estruturada, você que sai caçando e fazendo essa concha de retalho, assim. Então, vai educando, vai dando treinamento. Tem que estar sempre formando as pessoas, né? Sim. Então, esse é o grande... É o grande X, né? É você manter. E a nossa legislação, por outro lado, está nos exigindo cada vez mais, porque eles estão mudando muito, né? Está tendo a discussão do benzeno, já mudaram a NHO 06, isso assim... com pouco espaço de tempo, e a gente tem que acompanhar, né? Tem que estar, e as discussões estão na mesa. Quando a gente fala de higiene ocupacional, é um mundo. É um mundo. Você não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Muitas vezes você vai ter que pedir ajuda para outras pessoas, porque você... E quando você muda de contexto, acabou. Sabe? Então, você tem que ter uma humildade gigante para saber que o seu conhecimento técnico, ele é contextual. Exatamente. O higienista que estava trabalhando com pressões hiperbáricas, que está trabalhando na parte química, plataforma, sinalização, espaço confinado. Então, até a forma como você documenta, comunica, o desenho de processos, por mais protocolar que seja. A nossa lei, ela só aponta o que tem que ter. Ela não aponta os como fazer, né? A nossa legislação realmente é assim. E eu vejo dessa forma, que a gente tem que ter a lei como base e vai desenvolvendo seus programas. Tem que começar. Né? Os riscos psicossociais, está tendo essa discussão. Tem gente que acha que tem que suspender. Tem que começar. Se não começar, não vai fazer nunca, não vai ter nunca, entendeu? É verdade. Eu e vejo tudo assim, que começa, assim, hoje a gente fala com maior maturidade sobre acidentes. Muito. A gente fala com maior maturidade sobre a própria higiene ocupacional. Eu comecei na ergonomia na década de 90. E lá, ergonomia, o pessoal tentava jogar para postura. Tanto que até hoje se coloca na internet essa palavra, só sai digitador, só sai coisa com computador, né? E mudar dos bancos, eu acho, né? Também, menina, Jana, né? Máquina de moer carne. E quando a gente tenta trocar os significados, as semânticas, amadurecer, a única coisa que funciona é você estar em comunidade. Né? Então, isso que você falou de a gente se combinava para em ondas e dizendo não, é a única coisa que funciona no mundo quando a gente quer mudar. Não é? A gente não consegue mudar as coisas sozinho. Não. A gente tem que ter as lideranças que iniciam as coisas, mas é em ondas e em conjunto. Em conjunto. A liderança tem um papel fundamental na nossa área. Mas, assim, eles têm que focar a produção, mas tem que estar atento para o trabalhador, se o trabalhador está com mudança de humor, se ele não está bem esse dia. Então, ele é o cerne, né? Porque eu vejo todos os programas são muito focados nessa coisa da liderança tá apoiando. A liderança na parte de nossa e de segurança é fundamental. De saúde, segurança, é fundamental. Eles têm que apoiar isso. E muitas empresas investem, tem muito... apoio nisso. Mas a gente tem muitos desafios que não estão relacionados só com o espaço em si, mas com a capacidade de aprendizagem que aquela pessoa tem para ler um procedimento. Às vezes a pessoa não consegue entender, porque você tem processos muito críticos, muito delicados, que você precisa seguir um passo a passo. E você está falando, de novo, né, de uma área extremamente técnica. Precisa de leitura. E leitura slow science, assim. Leitura aprofundada, calma, categorizando. A gente fala bastante a respeito das novas gerações, que são gerações hipermediáticas. Elas nasceram num mundo conectado por telas. E com telas contando as histórias, num formato, alguém está encenando algo e isso está virando um conteúdo para mim. Essa hipermídia como mediadora, ela não está em todos os lugares. Você não vai ter um seriado da Netflix te explicando como funciona uma FISPIC.
Pode até ter. Mas não é via de regra. Então, quando a gente fala de saúde e segurança, é documentação, a gente está falando com lei, geração de passivo trabalhista. Então, é nesse contexto, né? E voltando, reforçando, essa questão da educação básica, né, que a pessoa, né, precisa ter. E também, assim, no nosso país, eu posso estar enganada que eu não... Mas, assim, a pessoa faz 18 anos, vai para o mercado de trabalho, vai para a indústria. Ele não tem nenhuma nessa jornada dele até os 18 anos nas escolas. As escolas até que estão começando a falar de segurança. Aí você quer incutir valores de segurança. É muito... Não, é lá no final. Segurança do trabalho. Não tem. Educação financeira. Também a gente não tem, que tem que poupar. Tem. Quem está ensinando agora é o Roblox. Sabe, Deus abençoe o Roblox. Que se não são esses jogos que ensinam transação financeira. Se você não tomar cuidado, você vai ser roubado. Sabe, porque as pessoas podem comprar os skins, as roupinhas dos personagens, e o outro para pegar seu dinheiro e não passar. Olha o que está ensinando educação financeira. Então, educação financeira, política. A gente vota como se fosse um concurso de popularidade. Agora quem escreve mais fake news, que a gente não consegue saber o que tá... Não dá para rastrear a questão de fake news. Tem a questão também de saber o quão nocivo pode ser o nosso humor. Porque a gente vota em coisa que é engraçada. A gente compartilha coisa que não é verdadeira, mas acha que é engraçada. E isso vai dando uma detonada na sociedade. Porque a gente está vivendo o politicamente correto. Você não pode criticar. Agora, mas você ri das coisas que aparecem na internet. Então, é verdade. Eu estou risando bastante. Parece um contrassenso, né? É verdade. E hoje você está com 2 filhos gêmeos, nesse momento, com 18 anos, iniciando estudo. Um tá na Mauá com design. E o outro? O outro também, né? Só que administração. Não, você tem que me ajudar na logística. Tem que ser uma logística só. Senão a gente fica doido. Pois é. Nessa cidade. Precisa de ajuda, né, Jana? Precisa. Eu tive 2. Eu tive muita ajuda, assim. Eu tive a minha mãe, que me ficava direto comigo lá em casa, assim. Aí ela cansava, vinha minha tia de Minas pra ficar. Era assim, sem brincadeira. Era em turnos. Trabalho em turnos. É muito demandante esse trabalho de turno, noturno. Um abraço para Frida Fischer, né? É verdade. E com isso, foi bastante desafiador esses anos todos, mas estão aí formados, estão estudantes universitários, formados do 2º grau, então a gente vai caminhando, faz parte da vida, né? A nossa família está sempre perto deles, trazer eles para perto da gente, sabe? São os queridos. É isso. Jana, que delícia você. Assim, obrigada. Eu sou uma pessoa de muita sorte. Sim. Sabe? Fazer parte desse projeto, poder te conhecer. Obrigada. E poder ser a portadora da seguinte frase, assim. Obrigada pelo que você fez por esse país. Obrigada. Assim, obrigada pela sua generosidade em se conectar com as pessoas, fazer as amizades que você fez, fazer as escolhas que você fez. E você, mineiro, né? Mineiro, eu vou falar pra vocês. Mineiro já chega com o capricho de Deus de fazer amizade. E as suas escolhas de vida que você fez com tanta leveza, que você traz nas falas de a gente junto foi fazendo, a gente foi se organizando, com tanta humildade, tanta generosidade, você é uma das pessoas responsáveis, tem lá suas mãozinhas nas documentações, nas escolhas difíceis, que hoje deixaram esse país um lugar mais seguro, se Deus quiser, mais saudável, é um propósito, mais coerente. Então, que as pessoas que tiveram a sorte de cruzar seu caminho e as próximas que tiverem sorte de cruzar com você, sou uma delas, saibam reconhecer a tamanha lenda
Ai, que tem por gente. trás esse sorriso solto, desse sorriso leve que você trouxe hoje pra gente aqui. Obrigada, fico até emocionada. Nossa Senhora, Querida, foi oh, ótimo. querida. Assim, em nome, né, muito da revista Proteção, você, Gilmar, né, trouxe você como uma indicação, vocês até hoje muito amigos, Muito. e é uma amizade vinculada à história. Tem uma história. É demais, né? E assim, nascida na Fundacentro, se tem uma coisa que dá em você de coerência de propósito, é cada detalhe da sua vida. Então, em nome da revista Proteção, desse programa que se propõe trazer mulheres que a gente deve agradecer, é uma honra ter te recebido aqui. Muito E obrigada. eu vou chamar agora o último quadro, o Ela Me Inspira, quando a Janaína Oliveira, essa querida amiga mesmo, nós dê aqui a mão, Jana, porque olha... Foi um prazer. Querida, Muito obrigada pelo querida, convite. Nossa, todo nosso, todo nosso. Vamos chamar agora a vinheta do Ela Me Inspira, para Jana olhar para a câmera dela e deixar o recadinho final do nosso programa de hoje. Bem, primeiro eu quero agradecer, estou muito emocionada, adorei esse bate-papo. Eu acho que é uma vida dedicada à saúde e segurança e muito obrigada. Oh, querida. Foi, eternamente será. Que bom que o seu nome está registrado em pesquisas, em treinamentos, e ele está registrado na gente, está registrado agora no nosso programa. Obrigada. Que centenas, milhares, no futuro milhões de pessoas possam ouvir sua história, se conectar com você, porque realmente, para quem conseguir se conectar com você, é um dos maiores privilégios da vida. Estou muito feliz de ser uma das portadoras dele. Oh, muito obrigada. Obrigada, Jana. Nossa, estou emocionada, gente. Muito obrigada pelo carinho. Oh, querida, a gente que agradece demais. E para você que nos acompanhou com a história dessa deliciosa pessoa, Janaína Oliveira, passou por tantas empresas e com a sua pesquisa, com as suas amizades estratégicas, conseguiu documentar para o nosso país formas de levar um trabalho mais coerente, seguro e saudável para tantas pessoas que já passaram, que estão passando e irão passar. Geralmente nesses lugares, nessas salas, nesses laboratórios, com muita coerência, com muita vontade, com muito propósito, que pessoas como Janaína Oliveira documentam alguma coisa e ajudam nós, meros mortais, a conseguir criar protocolos e formas mais saudáveis de cuidar das pessoas em seus trabalhos. Fica aqui o nosso agradecimento a Marluvas, a MSA, nossos apoiadores e patrocinadores, aos estúdios da AnimaSeg e à revista Proteção, por mais um episódio do Elas na Proteção, hoje com uma das pessoas que se tornou uma das minhas favoritas na vida, Janaína Oliveira. A gente se vê na próxima quinta-feira. Comente, compartilhe um monte, porque é sorte das pessoas poderem se conectar com essa mulher tão especial. A gente se vê na próxima quinta-feira no Elas na Proteção.